Bom, vamos lá, pessoal. Hoje eu estou gravando a aula 18, tá? A gente continua, então, o nosso estudo, né, dos polinômios. Nessa aula eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um processo de fatoração de polinômios, tá? Chamando de decomposição do polinômio em fatores, né? Mas o processo aí é bastante conhecido de vocês, né? Fatorar é transformar, né, um número ou qualquer coisa aí numa multiplicação, né? E é isso que nós vamos fazer hoje com polinômios. Vamos pegar um polinômio e vamos quebrar ele em pedacinhos menores, em fatores do primeiro grau, que estão sendo multiplicados um pelo outro. O processo é bastante importante porque a gente pretende fazer nas próximas aulas, que é resolver equações, né, de grau maior que 2. Para isso é bem interessante conhecer esses métodos de fatoração. Não é? Então, queria mostrar para vocês primeiro a ideia, né, de fatorar um número. Então, imagina aqui, ó, eu tenho o número 30 e que eu quero fatorar esse 30, quer dizer, transformar ele numa multiplicação de números menores, né, e que ainda resultam em 30. Né? Então, o que eu faço? Faço um risquinho do lado e faço a fatoração, que a gente já conhece, né, do ensino fundamental. Ó. Se eu dividir por 2, por exemplo, aqui eu tenho 15, aí eu divido por 3 dá 5, divido por 5 dá 1. Dessa forma eu transformei o 30 em um produto aí, né, de 3 elementos, ó, 2 vezes 3 vezes 5. Então esse processo é chamado fatoração, porque eu transformei o 30 em 3 fatores. A gente chama de fator cada pedacinho, né, cada termo de uma multiplicação. Então, transformei o 30 em 3 fatores. Eu digo que o 2 é um fator do 30, o 3 é outro fator, o 5 é outro fator. Né? Então, esse processo é bastante conhecido. O que nós vamos fazer hoje é efetuar uma fatoração, mas não de um número, sim de um polinômio. Né? O que muda quando eu fatoro um polinômio? Então, vamos lá. Ao invés de pegar um número, eu vou pegar um polinômio. Vou chamar de p de x, por exemplo, o nosso polinômio que a gente deseja fatorar. Tudo bem? E a fatoração ela vai acontecer de modo que eu vou ter, ao invés de vários pedacinhos, né, de vários números, eu vou ter vários pedacinhos de polinômio aqui. Né? A gente vai pensar em termos de fatores do primeiro grau. Fatores desse formatinho assim, por exemplo, x menos, vou chamar de alfa 1, alfa 2, e assim por diante aqui. Alfa 3, tá? E assim por diante. Bom, aqui eu vou colocar uma constante também, depois nós vamos conversar sobre ela. Vou colocar um azinho aqui. Então, essa seria a forma chamada forma fatorada de um polinômio. Tá? Nessa aula de hoje, interessa para a gente um polinômio específico, que é o polinômio do segundo grau. Bom, então esse p de x ele estaria nesse formato, ó, ax ao quadrado mais bx mais c, né? Esse é o formatinho que a gente está acostumado a pensar nos polinômios do segundo grau, né? E aqui na forma fatorada a gente teria então a que multiplica, olha, e para o polinômio do segundo grau, eu vou ter dois pedacinhos aqui, alfa 2, e ele vai parar por aqui assim, tá? Na verdade, né, se a gente quiser estender então essa definição, o polinômio aqui, o grau do polinômio, vai mostrar para a gente quantos pedacinhos desse aqui a gente vai ter, ó, quantos fatores do primeiro grau a gente vai ter. Então, por exemplo, se eu tivesse um polinômio aqui de grau 3, né, tivesse aqui um ax à terceira, mais bx ao quadrado e tal, então, se o grau fosse 3, eu teria 3 fatores do primeiro grau aqui, teria mais um x menos alfa 3 aqui. Se tivesse um polinômio de quarto grau, então teria 4 pedacinhos, e assim por diante. Tá? Então a gente pode estender essa ideia aqui para polinômios maiores também. Nós vamos fazer isso, inclusive, na próxima aula, na aula 20. Né? Vamos lá. Então, gente, o que nós vamos fazer nessa aula? Né? Essa aula, o objetivo vai ser pegar polinômios que estão escritos assim e transformar os polinômios escrever, né, nesse formato.
E como é que a gente consegue fazer isso? Vai fazer isso usando a ideia de que esse número e esse número, ó, esse e esse, são números bastante conhecidos da gente aí, são as raízes. As raízes do polinômio. Né? Como é que a gente tem certeza que esses números que vão estar aqui vão ser sempre as raízes? Né? A ideia é a seguinte, ó, a gente tem desse lado aqui um produto. Né? Olha, são números que estão sendo multiplicados. E quando um desses números zera, toda a multiplicação zera. Né? Então, se esse pedacinho aqui do meio for zero, e eu multiplicar pelos outros termos, independente de quem sejam, vai dar zero. Se esse pedacinho do final der zero, tudo isso vai zerar também. Então, esses números aqui, alfa 1 e alfa 2, são muito importantes, porque eles permitem a gente zerar, né, o polinômio inteiro. Então, por exemplo, ó, esse pedacinho do meio aqui, x menos alfa 1, se eu pensar que esse x é igualzinho a esse alfa 1, vendo que o x aqui é alfa 1, alfa 1 menos alfa 1 é zero. Vai dar um zero aqui, vai zerar tudo. Né? E os números que têm a capacidade de zerar todo o polinômio são chamados de zero do polinômio ou raiz do polinômio. Né? Então, o alfa 2 é a mesma coisa. Então, essa que é a ideia principal dessa aula, né? Que quando a gente olha para esse formato fatorado do polinômio, a gente já, olhando para esse alfa 1, para esse alfa 2, a gente está enxergando a resposta, né? A raiz do polinômio, que muitas vezes, né, quando a gente trabalhar com equações, vai ser o que a gente vai estar procurando. Né? Resolver uma equação nada mais é do que encontrar as raízes da equação. Né? Encontrar os números que entram aqui, né, no lugar do x e tornam a sentença verdadeira. Bom, então a ideia principal dessa aula é isso, tá? Nós vamos começar hoje a trabalhar a transformação desse formato de polinômio nesse formatinho aqui. Para isso nós precisamos conhecer então as raízes do polinômio, tá bom? Se é um polinômio do segundo grau, nós vamos ter duas raízes para colocar aqui. Se for do terceiro grau, vamos precisar de três e assim sucessivamente. Bom? Vamos lá. Então eu queria mostrar para vocês alguns exemplos, né, que a gente vai chegar nessa forma fatorada aí, pessoal. Tá? Primeiro exemplo, fatorar o polinômio, veja, um polinômio bem simples, né, do segundo grau, mas bem simples. X ao quadrado menos 4. Esse polinômio não exige nenhuma resolução diferente, né? Vai pensar então que x ao quadrado menos 4 é igual a zero. Porque quando eu faço isso, né, estou pensando assim, ó, quem é que tem que ser o x para tudo isso aqui dar zero? Né? Eu estou procurando um número que eu posso colocar no lugar do x para zerar o polinômio. Né? A raiz. Estou procurando as raízes. E um polinômio de segundo grau vai me dar aí duas raízes. Tá? Então vamos fazer isso. Ó, x ao quadrado igual a 4 e x igual a raiz de 4. Que é mais 2 ou menos 2. Né? Encontrei duas raízes, então. Vamos lembrar que numa equação do segundo grau, né, a gente pode não ter nenhuma raiz, né, real, mas a gente já aprendeu, né, no estudo dos números complexos que as raízes negativas são, na verdade, números complexos. A gente pode, então, entender agora, né, que não é que não tem nenhuma raiz, não tem nenhuma raiz real, mas a gente pode usar esses números complexos. Então, pode acontecer da gente ter raízes negativas e nós vamos continuar a conta e vamos dar resultados também, só que com números complexos. A gente pode ter esse caso, né, da raiz uma positiva e uma negativa, por exemplo. Tem o caso de encontrar uma única raiz, mas nós vamos conversar sobre isso em exemplos aí. Quando a gente encontrar uma única raiz, daqui a pouco acho que a gente vai aparecer um desses, a gente vai entender que são duas raízes iguais, né? Mas vamos lá, vamos continuar.
Então, ó, acabamos de encontrar as raízes, agora eu vou escrever na forma fatorada. Então, veja, ó, o x ao quadrado menos 4, ele pode ser escrito como? Lembra lá do formatinho? Eu acabei de escrever para vocês na anterior. Aqui, pessoal. Olha, eu vou escrever nesse formato. Eu vou procurar primeiro esse A. Esse A, veja aqui, ó, é o número que está com o x ao quadrado. Ó. É o número que está com a incógnita de maior expoente. Aquela que está mostrando o grau do polinômio, tá vendo? O número que está junto com a incógnita de maior expoente é o A. Vou colocar lá, ó. Veja aqui que quem está junto com o x ao quadrado é o 1. Então, é o 1 aqui, ó. O 1 não precisaria nem colocar, mas eu vou colocar só para lembrar. Depois, olha, dois pedacinhos. X menos uma raiz, x menos a outra raiz. Uma raiz é o 2, vou colocar aqui. E a outra raiz é o menos 2. Mas quando entrar o menos 2 aqui, com o menos da conta, vai ficar mais, né? Veja, esse é o formato, então, fatorado desse polinômio aqui. Ó. A forma fatorada é essa. Se eu não quiser escrever o 1, não preciso, né? Posso escrever só x menos 2, x mais 2. Será que é verdade que a forma fatorada, né? Ó, desse polinômio é isso aqui? Basta fazer a multiplicação. X vezes x, x vezes 2, menos 2 vezes x, menos 2 vezes 2. Né? Eu vou encontrar isso aqui. Né? Vejam, não precisaria fazer, mas vou fazer aqui no cantinho. Ó, x vezes x é x ao quadrado, x vezes 2 é 2x, menos 2 vezes x, e depois menos 2 vezes 2. Pode jogar fora aqui, x ao quadrado menos 4. Tá vendo? Então, realmente é verdade. Ó. E a vantagem de escrever desse jeito é o mesmo polinômio, né? Mas a vantagem de escrever assim é que desse jeito eu olho e enxergo as duas raízes, tá vendo? Olha, enxerguei. Aqui eu resolvi, né? E achei as raízes. Mas se eu tivesse esse polinômio escrito desse jeito, eu não precisava resolver. Eu olhava aqui e falava, as duas raízes aqui, ó. Percebe? Então essa que é a grande vantagem de escrever um polinômio na sua forma fatorada, né? Ele já está mostrando aqui para a gente as raízes. Vamos fazer mais alguns exemplos, ó. Fatorar o polinômio, de novo aqui, o polinômio do segundo grau. Agora eu vou fazer, então, x ao quadrado mais 6x mais 9 igual a zero. Meio feio aqui, né, pessoal? Vamos resolver também. Então, ó, aqui o x eu vou resolver por Bhaskara, né? Menos b, mais ou menos, b ao quadrado, menos 4, aqui é um 4, vezes a, vezes c, dividido por 2 vezes a. Né? Vejam aqui, ó, 36 menos, isso aqui também é 36, 36 menos 36 é zero, raiz quadrada de zero é zero. E aí eu vou ter só menos 6 dividido por 2, que é menos 3. Esse caso que eu tinha comentado ali agora de pouco. Né? Então veja, ó, como é que vai ficar a minha resposta então? Veja, o x ao quadrado mais 6x mais 9, ele é, olha aqui, ó, olha o formatinho lá, hein? A que multiplica, olha, menos uma raiz e menos x menos a outra raiz. Isso para o segundo grau. Se fosse para o terceiro, tinha mais um pedacinho e assim sucessivamente. Mas veja, esse A é o 1 de novo. Quem está acompanhando o x ao quadrado aqui é 1, pessoal. Tá vendo? Depois, x menos a primeira raiz. Quem é uma raiz? Quem é a outra raiz? Veja que eu só encontrei um número. Mas, na verdade, esse número a gente chama de raiz dupla. São duas raízes iguais. Então, quando eu encontro um único número, eu entendo que ele deve entrar aqui e aqui também. Duas raízes iguais. Então, veja, ó, se eu colocar o menos 3 aqui, com o menos da conta, vai ficar mais. E, de novo, pessoal, na outra parte. Tá vendo? Vamos ver se é verdade isso daí. Isso aqui também pode ser escrito só como x mais 3
que multiplica x mais 3, né? Certo? Essa é verdade? Vamos fazer essa continha e ver se a gente chega nesse formato. Olha, x vezes x, né? É x ao quadrado. Depois x vezes 3 é 3x. Depois 3 vezes x também é 3x. E 3 vezes 3 é 9. X ao quadrado mais 6x mais 9. Vejam que eu cheguei exatamente nesse formato, né? Olha, então eu peguei a equação, o polinômio do segundo grau e transformei ele na sua forma fatorada, né? Vejam que se eu fizer a continha eu volto nisso de novo, né? Olha, e o que é legal aqui? Legal é que quando eu olho aqui eu estou vendo a resposta da equação, né? Se fosse uma equação, se eu igualar isso daqui a zero, vira uma equação, e a solução seria menos 3, menos 3, os números que zeram esses binômios aqui. Quem zera esse binômio? O menos 3 no lugar do x zera aqui. Quem zera esse aqui? O menos 3 também. Né? Então, menos 3 aí. Bom, vamos ver mais um aqui. Olha lá, de novo, né? Parece que é a mesma coisa, mas vamos fazer que tem uma coisinha de diferente aí. Vamos lá, ó. Vou resolver a equação também. Então, x igual a menos b, mais ou menos, b ao quadrado, menos 4, vezes a, vezes c, né? Dividido por 2 vezes a. Vejam, aqui eu tenho 40, 49 menos 40 é 9, raiz quadrada de 9 é 3. Então, aqui eu vou ter duas raízes diferentes, né? Bom, 49 menos 40 aqui dá 9, a raiz de 9 é 3. Aí eu tenho 7 mais 3 dividido por 2 e 7 menos 3 dividido por 2, tá bom? 7 mais 3 é 10, dividido por 2 é 5. E 7 menos 3 é 4, dividido por 2 é 2. Veja, essas são as duas raízes aí, 2 e 5. Então, como é que ficaria a forma fatorada? Vamos lá? Ó, o x ao quadrado menos 7x mais 10, na forma fatorada vai ficar, atenção, hein, pessoal, primeiro o azinho lá, o número que acompanha o x ao quadrado, é 1, né? Depois, olha, x menos uma raiz, x menos a outra raiz. Então, quem são as raízes? O 5 e o 2, ou 2 e 5, importa, né? Então, é isso aqui. Posso escrever também sem o 1, né? X menos 5 e multiplica x menos 2. Será que é verdade que a forma fatorada aqui dessa expressão, né, desse polinômio, é essa daqui? Vamos ver, vamos fazer a continha. Ó. X vezes x é x ao quadrado, x vezes menos 2, menos 2x, menos 5 vezes x, menos 5x, menos 5 vezes menos 2, mais 10. Então, x ao quadrado, juntando menos x menos 5x dá menos 7x, mais 10. Chegamos aqui, né, no polinômio do segundo grau. Bem, então, esse é o processo de fatoração que interessa para a gente. Vamos ver aí um último exemplo. Tem uma coisinha também que eu queria mostrar nesse exemplo, então vamos lá. Vamos lá, então, de novo, aí usando Bhaskara, né? Olha, x é menos b, mais ou menos, b ao quadrado, menos 4, vezes a, vezes c. Dividido por 2 vezes a, 2 vezes 2 é 4. Aqui eu tenho, ó, 8 vezes 3, 24. Eu vou ter 49 menos 24. Aqui dentro vai dar 25. A raiz quadrada de 25 é 5. Então, duas saídas aqui. 7 mais 5 é 12. Dividido por 4 dá 3. E 7 menos 5 é 2. Aqui, ó, 7 menos 5 é 2. Dividido por 4 é 2 quartos, ou simplificando, é meio. Bem? Meio. Então, como é que vai ficar agora? Então, 2x ao quadrado menos 7x mais 3. Vamos ver a forma fatorada. Primeiro eu tenho que colocar o a, e agora o a não é 1. O a é 2, tá vendo? O número que está com o maior expoente
expoente 2 aqui é o que define o grau desse polinômio, né? Então, quem está definindo o grau do polinômio, esse coeficiente é que vem aqui. Então, veja, esse 2 vai vir aqui. 2 que multiplica o x menos a primeira raiz, o x menos a segunda raiz. A primeira raiz é 3, a segunda raiz é meio. E está feito, pessoal. Muito simples, né? Se eu fizer essa multiplicação, eu volto nisso aqui de novo. Aqui dá um pouquinho mais de trabalho, mas dá para fazer. Vou fazer para vocês verem, ó. Não precisa, tá? Mas eu vou fazer, ó. 2 vezes x menos 3 vai ficar 2x menos 6, né? Bem? Aqui, ó. 2 vezes x é 2x, 2 vezes 3 é 6. E ainda falta fazer vezes o x menos meio. Menos meio. Lá? Ó, 2x vezes x é 2x ao quadrado, 2x vezes menos meio é menos, atenção, ó, eu vou fazer 2 vezes meio, vai dar 1 inteiro, menos 1 inteiro, menos 6 vezes x, menos 6x, menos 6 vezes meio, tá, menos 6 sobre, mais 6 sobre 2 vai dar 3. Né? Então eu tenho 2x ao quadrado, menos 6x, 3 menos 1 aqui é 2. Ver aqui onde eu errei. 2x ao quadrado, 2x menos 2x sobre 2. Ah, aqui, gente. Preciso arrumar. Esse daqui era 1x. Aqui, ó. Aqui era x, tá? Vou arrumar. Olha, era 2x vezes x aqui, 2x ao quadrado. 2x vezes menos meio vai ficar menos 2x sobre 2, que é 1x. Tá? Depois menos 6x aqui e depois mais 3 aqui. Aí eu vou juntar, ficar 2x ao quadrado. Aqui, ó, fica menos 7x mais 3. Né? Eu chego de novo aqui, né, no polinômio do segundo grau. Tá bom? Então, só para vocês verem que funciona realmente, então essa seria a forma fatorada, tá? Desse polinômio do segundo grau. Nessa aula de hoje, então, a ideia é fazer isso, pessoal, tá? Resolver as equações, são equações de segundo grau, então a gente consegue resolver, né? Ou usando a fórmula de Bhaskara, ou em algumas situações nem vai precisar, né? Quando a equação for incompleta, eu nem preciso da fórmula de Bhaskara. Resolvo, acho as raízes e depois eu monto só a forma fatorada, tá? O assunto dessa aula é só isso. Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer dúvida, né? A gente vai conversando durante as aulas, nos exemplos, nas correções, né? A gente conversa aí, tá? E na próxima aula a gente continua, então, esse mesmo assunto, tá? Com outros exemplos aí. Bom? Obrigado pela atenção, pessoal.